Caros irmãos e irmãs, nós começamos a ler no Evangelho de hoje o famoso Sermão da Montanha, que é um dos grandes sermões do Evangelho de São Mateus. São Mateus organiza o seu Evangelho em 5 grandes sermões, em 5 grandes pregações de Jesus, em paralelo com os 5 livros da lei, os 5 livros da Torá, o nosso Pentateuco. E o primeiro grande sermão de Jesus é este que depois foi apelidado de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, porque ele começa dizendo isso, que naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Sentar-se significa assumir a posição do mestre, assumir a posição daquele que ensina. E Jesus então começa o seu sermão por aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha já é uma tentativa de Mateus de fazer um grande resumo do Evangelho. Um grande resumo de tudo aquilo que Jesus ensinou, de toda a boa nova que ele trouxe. Mas as bem-aventuranças, no princípio do Sermão da Montanha, são uma outra tentativa de resumir ainda mais o ensino de Jesus. São Mateus, que conhece a pregação, toda a pregação de Jesus, tudo aquilo que ele disse e ensinou, tenta resumir essa pregação no Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha, ele ainda nos oferece uma síntese ainda mais justa, uma síntese ainda menor daquilo que é a boa nova de Jesus. Como que, se ele quisesse começar os sermões com as bem-aventuranças, desdobrando as bem-aventuranças no Sermão da Montanha e desdobrando o Sermão da Montanha nos outros 4 grandes sermões. Nós temos esse movimento de desdobrar e ampliar, mas se nós olhamos numa retrovisão, nós vamos perceber estas tentativas de São Mateus de resumir, de sintetizar a boa nova de Jesus. E é uma tentativa muito feliz. São Mateus resume a boa nova de Jesus nas bem-aventuranças e deixa claro para nós como é que a boa nova de Jesus não é aquilo que nós estamos acostumados, não é aquilo que nós aprendemos do mundo. Muito pelo contrário. A proposta de Jesus vai na contramão de tudo aquilo que nós ouvimos na cultura, na lógica da nossa sociedade. E esta cultura e lógica da nossa sociedade está muitas vezes plantada e bem alojada dentro de nós. Quantas vezes, por exemplo, nós não dizemos, na maioria delas em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Quantas vezes nós não dizemos assim, meu sonho é ganhar na loteria. E se eu ganhar na loteria, vou ter um carro assim, vou ter uma mansão assado, nunca mais vou trabalhar na minha vida. O que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que a nossa concepção de bem-aventurança, diferentemente da de Jesus, seria bem-aventurados os ricos. Porque nós queremos ficar ricos e queremos ficar da forma mais fácil possível. Fazer um joguinho, ganhar ali, acertar os 5 números e na segunda-feira só retirar o prêmio. Acabou. Né? Para nós, para nossa cultura, para nossa mentalidade,
são bem-aventurados os ricos, não tenha dúvida. Quanta gente fazendo tudo, o possível e o impossível, o legal e o ilegal, o que se pode assumir e o que não se pode assumir para ficar rico. E Jesus vem com a sua boa nova e diz: bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados aqueles que têm um espírito de pobre. Ou seja, existem pobres que são ricos e existem ricos que são pobres. Esses são mais difíceis porque eles vão empobrecendo aos poucos. Mas os pobres que são ricos, isso é muito comum. Pobre que não tem espírito de pobre, tem espírito de rico. O rico, se ele tem espírito de pobre, ele vai partilhar e a sua riqueza vai cada vez mais diminuir, não há dúvida disso. Depois Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Enquanto nós dizemos: bem-aventurados os tranquilos, aqueles que estão na calma, aqueles que não se movem por nada, aqueles que a vida passa, o vírus passa e eles nem se afligem. E Jesus diz: não, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Depois Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque a terra é deles, eles possuirão a terra. Enquanto nós, na nossa sociedade, dizemos: bem-aventurados os violentos. São queridos por nós aqueles que devolvem na mesma moeda, aqueles que não deixam as coisas baratas, aqueles que agem com violência, esses progridem no nosso meio. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, enquanto nós vivemos no reino da injustiça. Contemplamos a injustiça com os nossos olhos, mas isso nem mais nos assusta, porque estamos tão habituados que nem temos mais sede e fome de justiça. Na maioria das vezes, somos descrentes da justiça. E Jesus diz: não fiquem descrentes. São bem-aventurados aqueles que nutrem esta carência por justiça e querem justiça para todos, indistintamente. Bem-aventurados os misericordiosos, os que são capazes de perdoar. E nós diríamos: bobos os que perdoam. A mulher foi traída, ela que faça o mesmo com o marido. O marido foi traído, ele que devolva na mesma moeda para sua esposa. E Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Depois Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. Pureza, que coisa mais rara. Todos nós hoje temos o coração impuro, o coração maculado pela maldade, pela ganância, pelo egoísmo, pela indiferença. E Jesus nos convida a purificar o nosso coração. Depois Jesus diz: bem-aventurados os que promovem a paz. São os que nós chamamos outra vez de bobos. Nós poderíamos pegar todas as bem-aventuranças e trocar, aonde Jesus diz bem-aventurados, nós colocarmos bobos. E ficaria o perfeito cartaz da nossa cultura e da nossa sociedade. Bobos os pobres, felizes os ricos. Bobos os mansos, felizes os violentos. Bobos os misericordiosos, felizes os que devolvem na mesma moeda. Bobos os que promovem a paz, felizes são aqueles que promovem a guerra. Estes progridem. E assim por diante. E Jesus termina dizendo que são bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Perseguidos? Buscar a perseguição? Não.
bobos os perseguidos. Bons são aqueles, desculpem a expressão, que não fedem nem cheiram. Nunca dizem o que pensam para não desagradar ninguém. E buscam os aplausos. Nós diríamos, bobos os que são perseguidos, bem-aventurados os aplaudidos. E Jesus diz o contrário. Por fim, ele termina, bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem, pois foi assim que fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. O ensinamento de Jesus, ele é uma retomada do profetismo do Antigo Testamento. E hoje, quando nós escutamos esse mais breve resumo da Boa Nova de Jesus, contido no mais amplo resumo que é o Sermão da Montanha, nós começamos a ler, na primeira leitura, a história dos profetas. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. E hoje nós começamos lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, a vocação de Elias. É a vocação de todo profeta. É a vocação de todos aqueles que querem ser testemunhas, querem dar voz à vontade de Deus. Mas antes de dar voz a qualquer coisa, Deus chama Elias e pede a Elias duas coisas. Deixa que eu oriente a sua vida e a alimente com o alimento da minha providência. Deus chama Elias e diz a Elias, agora você vai morar em tal lugar. Você vai lá para essa gruta que está junto da torrente do Carite e vai ficar lá. Lá vai ser a sua morada. Isso quer dizer o quê? Deixa que eu oriente a sua vida. Eu te digo aonde você vai e aonde você não vai. E depois, ele diz, lá você beberá da torrente e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Ou seja, o seu alimento sou eu que vou dar. Os corvos vão levar, mas sou eu que vou te alimentar. Aqui na vocação de Elias, existe um positivo do negativo que foi o pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão? Deus disse a mesma coisa para Adão. Você vai morar aqui no jardim, mas não toque na árvore que está no meio do jardim. Você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. E Adão obedeceu? Não. Sabemos que o pecado de Adão foi o pecado do orgulho, de quem diz assim, quem manda no meu nariz sou eu. E aqueles que querem ser profetas do Antigo ou do Novo Testamento, aqueles que querem viver as bem-aventuranças, a primeira coisa a vencer é o orgulho diante de Deus. Quem manda no meu nariz não sou eu. Quem guia e orienta a minha vida é o próprio Deus. Quem me dá o alimento e sustenta a minha vida é o próprio Deus, não sou eu. A profecia, ela tem tudo a ver com o discipulado. Aqueles que querem ser profetas têm que ser discípulos. E ser discípulo significa isto: deixar Deus guiar, deixar Deus alimentar, deixar Deus nos ensinar até aquilo que nós achávamos que sabíamos. Porque nós acabamos de perceber que a boa nova de Jesus, ela é o inverso daquilo que nós achamos que sabemos. O que nós julgamos bobo, Deus julga bem-aventurado. Então é preciso pedir hoje ao Senhor, no início desta semana, que nós tenhamos a disponibilidade de Elias, de morar onde Deus quer, de comer o que Deus quer, de ler o que Deus quer, de ouvir o que Deus quer,
de deixar-nos guiar por Deus, para que Ele vá nos revelando a sua boa nova e nos educando nesta nova lógica. Eu gosto muito dessa palavra e termino com isso, com essa ideia, porque muitas vezes, nos tempos atuais, a vida cristã tem sido posta fora do ser humano. Ser cristão significa usar camisetas assim, ser cristão significa só ver tais canais de TV, ser cristão significa usar uma roupa assim ou uma roupa assada, ser cristão significa cortar o cabelo de um jeito, deixar a barba do outro, sempre do lado de fora do ser humano. E a vida cristã não está do lado de fora. Ser cristão significa adquirir uma nova lógica. E o que é uma lógica? Lógica é a estrutura do nosso pensamento. É adquirir uma nova forma de pensar. Não é nem sequer adquirir um novo pensamento. Eu pensava isto, agora penso aquilo. Não, isso ainda é exterior. Eu pensava deste jeito e agora penso deste outro jeito. O que mudou foi o mecanismo do pensar, a lógica. Isso é ser cristão. Ser cristão é compreender, aprender, compreender e assumir na própria vida uma outra lógica. A lógica do Evangelho. Mas isso só se consegue com a docilidade de Elias. É preciso experimentar Deus nos levando para lá, para cá, dando-nos o que Ele quer, privando-nos do que Ele quer, para que nós então entendamos que aquilo que o mundo julga bobo, Deus julga bem-aventurado. Se nós não compreendermos, se nós não assumirmos essa lógica, nós vamos até repetir boas ideias do passado, mas seremos incapazes de julgar o presente e o futuro. Quando nós adquirimos esta lógica, tudo que passa diante dos nossos olhos é julgado por esta lógica do Evangelho, a lógica da Boa Nova de Jesus. Peçamos nesta Eucaristia, para todos nós, discípulos missionários do século XXI, a docilidade de Elias e dos profetas e a graça de assumir na nossa vida, depois de compreender, a lógica da Boa Nova de Jesus expressa nas bem-aventuranças. Amém.